Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui hoje em nome do Comitê de Saúde da Associação de Conselheiros do Brasil, para falar sobre um tema que é extremamente relevante não só para nós que atuamos aí no segmento da saúde, mas para todos nós, habitantes aqui da sociedade brasileira, né, que a gente vive aí num modelo de saúde que é bastante complexo. Então, o tema do nosso podcast hoje é longevidade e acesso à saúde, como construir um modelo sustentável e viável no Brasil. Bom, eu tenho aqui hoje dois convidados. Eu queria apresentar, já agradecendo aí a presença da Marta Oliveira. Marta, ela é CEO do Grupo Laços, é ex-diretora da ANS e ex-CEO da ANAP, e é médica com doutorado em envelhecimento. E o Celso, além de componente aí do nosso Comitê de Saúde, ele também é médico com especialização em saúde pública, em atenção primária e muito atuante aí na saúde suplementar. Então, sejam os dois muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Bom, para a gente já começar aqui esquentando os motores, eu queria pedir, Celso, que você contextualizasse para a gente um pouquinho o que é a longevidade hoje dentro desse contexto da saúde. Bom, a grande questão aí da longevidade que eu acho que a gente precisa, para começar a conversar, precisa entender o que significa longevidade, que à primeira vista, a gente olhando para a palavra, né, a vida, que significa uma vida longa, e não é verdade que muita gente acredita que a gente esteja vivendo e batendo recordes de período, de anos vividos no mundo. Aliás, as pessoas que bateram esse recorde já morreram há mais de 3 décadas atrás, e até hoje ninguém bateu mais, e faz tempo que não é batido esse recorde, não é igual nas Olimpíadas, que os recordes quase sempre são batidos em toda edição nova. O que acontece, na verdade, é por diversos motivos, que a gente pode depois até discutir essas razões, que mais pessoas estão tendo a oportunidade de chegar à senescência, à velhice, é só isso que está acontecendo. Então, aquela famosa pirâmide com a pontinha fina lá em cima, com os velhinhos lá em cima, e uma base cheia de crianças e de jovens, ela não existe mais, ela se modificou, virou um prisma. Quer dizer, você tem uma quantidade hoje percentual de idosos muito mais significativa que existia 50, 100, 200 anos atrás, então é gigantesca a diferença, né? E muitas vezes a gente acredita, porque um indicador dessa longevidade é muitas vezes dado pela expectativa de vida ao nascer. É uma outra equipe que e aí ela tem aumentado significativamente. Um dos exemplos, se a gente pegar, por exemplo, no ano de 1900, acho que a expectativa de vida de quem nascia naquela época era de 40 anos, uma coisa em torno disso, 40 e poucos anos, e no ano 2000 isso chegou a ser, em alguns países, até 80, né? No Brasil, eu acho que está em torno de 74 anos. Aí você pensa, pô, ganhamos 35 anos de vida a mais, não sei o quê, mas não, a gente tem que lembrar sempre, quando todas essas informações médicas, epidemiológicas, etc., elas são números que vêm a partir de um processo estatístico de medida, né? E a expectativa de vida é uma média, naquele momento, da idade em que as pessoas estão morrendo. Se você tem uma mortalidade infantil muito significativa e expressiva, essa média cai drasticamente, né? Então, até uma das razões, das grandes razões dessa expectativa de vida ter aumentado muito, principalmente no Brasil, em países que começaram a ter um processo de saneamento, de saúde pública um pouco mais atuante, foi que a mortalidade infantil diminuiu muito, por vários motivos, por acesso à água melhor, por uma amamentação, seja um monte de coisas, né? Então, essas crianças passaram a sobreviver, que baixava a média da expectativa de vida, e além disso, sobrevivendo mais crianças, você, probabilisticamente, você tem mais gente com capacidade de chegar à velhice, né? Que você ultrapassa aquela fase onde
nós temos, que é muito frágil. A criança tem uma fragilidade natural, por isso que ela precisa de mais proteção, mais, né? Ela não tem a resistência, o sistema imunológico, as defesas totalmente estruturadas, né? Então, você conseguindo entregar para a sociedade mais pessoas ativas, maduras, etc., mais gente tem oportunidade de chegar à senescência. E aí isso fez com que a expectativa aumentasse muito e que a gente tivesse essa modificação do nosso perfil etário, né? E que nos leva a dizer que existe uma longevidade, não que a gente esteja vivendo mais tempo, mas nós estamos, muita gente hoje está chegando à senescência, à velhice. E aí isso cria um problema de saúde que torna mais complexo o processo assistencial, né? É isso aí. Primeira coisa a colocar seria entender a longevidade como esse processo, né? Uma média de, quer dizer, em média nós estamos tendo mais oportunidades de nos tornarmos idosos. É isso, simplesmente. Ninguém pode esperar que agora vai viver 150 anos, né? Acho que, inclusive, isso é muito pouco provável que aconteça um dia com essa humanidade que está aí, né? Mas é isso aí. Eu acho fantástico, eu acho que é um esclarecimento super importante, porque eu acho que grande parte das pessoas no geral, né, os leigos, talvez tivessem aí essa falsa ideia da longevidade, opa, vamos viver mais, né? Porque hoje se propaga tanto, né? Se fala tanto sobre esse tema, longevidade, vamos viver mais, né? Então, eu acho que é extremamente importante, não só nesse contexto do que a gente está tratando aqui hoje, mas para que as pessoas tenham, né, essa consciência do que realmente é essa tal longevidade. Mas, Marta, conta para a gente um pouquinho, já que a gente está vivendo esse marco, né, que o Celso trouxe como sendo um avanço, né, uma conquista da nossa civilização. Como é que você vê o sistema de saúde brasileiro? Ele foi desenhado, ele está preparado para cuidar dessas pessoas mais longevas? Não. A resposta a gente já sabe, né? Primeiro eu queria agradecer aí o convite por estar aqui com vocês hoje. Não, não, gente, não. E aí eu vou acrescentar aí um dado do que o Celso falou e que dialoga com o que a gente vai falar agora, que é o da velocidade de envelhecimento, né, Celso? Então, esse dado eu gosto para a gente entender o quanto a gente não se preparou e a gente perdeu esse tempo aí de preparo, né? Então, existe uma métrica, né, que é quanto tempo você leva para sair, por exemplo, de 7% da população idosa para 28% da sua população idosa. E aí eles fizeram esse cálculo em todos os países do mundo. Então, a França, por exemplo, levou 200 anos. A Inglaterra levou 198. Então, todo mundo por volta ali europeu, né, os países mais velhos, vamos chamar assim, eles levaram por volta de 200 anos para fazer esse ciclo. A gente vai levar 50, né? Sendo que todos eles ficaram ricos antes de envelhecer e a gente não, né? Então é essa situação que a gente está vivendo. A gente está envelhecendo muito rápido, então em termos populacionais e não individuais, como o Celso falou, né? A nossa população de idosos, ela aumenta esse número de uma forma muito mais rápida do que nos países europeus, por exemplo, e sem a gente enriquecer antes. Então, como é que vai se dar aí, né, esse envelhecimento? Então, a gente não se preparou, e aí tem uma coisa que é curiosa, mas assim, a saúde no envelhecimento, ela não é só o que a gente conhece de saúde, né? Hospital, clínica, médico, nutricionista, psicólogo, a saúde é muito mais, né? Então, hoje, se sabe, por exemplo, que a solidão ela mata mais do que a hipertensão e o diabetes. Então, a gente tem que levar em consideração múltiplos outros fatores para que esse envelhecimento, aí falando de saúde, se dê com sucesso, né? Então, transporte afeta isso, qualidade de calçada afeta isso, segurança pública afeta isso, lugares para as pessoas se encontrarem afeta isso, né? Da mesma forma que ter um sistema de saúde adequado também afeta. Então, você aumenta a gama aí de coisas que você precisa se preocupar
quando a gente está falando de saúde. E especificamente falando do sistema de saúde, a gente está longe de estar preparado, né? Eu falo que não, a gente mudou muito a sociedade, mudou muito tecnologia, mudou muito tudo, mas o nosso sistema de saúde, como ele é hoje, ele é exatamente o mesmo desde 1950. O mesmo, com as mesmas características. Mesmas regras, mesmo tudo. Hospital com porta aberta, porta de entrada na emergência, sem ciclo de cuidado, sem coordenação, é igualzinho, livre demanda, enfim. Então, assim, a gente não conseguiu fazer essa transição aí, que é uma transição assistencial, né? Não é fácil fazer isso, né? Vários países estão fazendo isso agora. Então, por exemplo, o NICE da Inglaterra, ele acabou de soltar o novo proposta aí de organização do Reino Unido, né? Então, tem vários países fazendo essa transição. A Holanda fez essa transição tem 20 anos, não é tão longa assim, né? Tão antiga. Então, os países também estão se preparando para fazer todas essas mudanças. Mas o problema aqui é que a gente nem está discutindo, né? Efetivamente o que a gente precisa para fazer essa transição para o envelhecimento. Por quê? Porque a tendência da gente ao envelhecer é ter alguma doença crônica, né? Então, assim, todos nós vamos em algum momento ter alguma coisa, alguma doença crônica, alguma coisa que a gente precise se tratar de forma longitudinal e não mais de forma aguda. Criança tem doença aguda, né? Criança tem diarreia, criança tem vômito, criança tem doença infecciosa, né? Criança tem doença aguda. A gente, quando envelhece, a gente tem doença crônica, que a gente precisa tratar todos os dias durante um longo período, né? E aí não dá para tratar em emergência, não dá para tratar com episódios únicos, cada hora com um médico ou com um profissional diferente, né? A gente precisa dessa longitudinalidade, dessa coordenação de cuidado. Então, a gente vai precisar muito mais do que existe hoje aqui, né? E a gente não só não se preparou, como a gente não vem discutindo o que a gente precisa fazer para ter essa preparação. Talvez seja mais grave até do que a falta de preparação em si, né? Eu Como se a acho, gente estivesse jogando para debaixo do tapete, né? eu acho Literalmente, que né? a gente vai perdendo cada vez mais tempo, né? Assustador. E quando você fala essa questão que a solidão, né? Ela já passa aí percentualmente outras doenças crônicas, confesso que eu não tinha ouvido falar e fiquei assustada com isso. Completo. Mas vamos lá, vamos seguir, porque eu acho que a gente ainda tem muito assunto aqui para que vai voltar, de certa forma, nesses pontos aí. Queria perguntar para vocês dois, eu vi a perspectiva de vocês em relação ao seguinte: essa questão do envelhecimento, né, da população de uma maneira geral, ela muda completamente o perfil epidemiológico de qualquer país, né, de qualquer sociedade. Então, o sistema atual, ele ainda está estruturado para condições agudas, né, que é o que a Marta trouxe aqui um pouco, né, e como que seria isso para a gente ver se já tem alguma coisa no pezinho ali de um modelo estruturado para condições crônicas? Como que vocês dois veem essa situação? E se existe no nosso país, se vocês percebem, alguma estratégia aí em termos, né, institucionais, enquanto nação, para que tenha um cuidado integrado para essa longevidade, para as pessoas que vão envelhecendo, se vocês já percebem, né, um pouco, algum movimento nesse sentido. Quer começar, Celso? Não pode começar, Marta. Não, dessa pergunta, eu acho que o sistema público, se a gente puder dividir, né, público e suplementar, porque eu acho que o sistema público ele tem uma organização nesse sentido muito melhor do que o suplementar, muito melhor. Então, o PSF, por exemplo, né, o Programa de Saúde da Família, é um grande exemplo disso, né? O foco dele é a integralidade, todas as faixas etárias, enfim, mas ele é um bom programa, por exemplo, para o envelhecimento, né? Então, o sistema público ele tem já uma organização
muito melhor do que o suplementar se a gente pensar no envelhecimento, apesar de também não estar focado e preparado para esse envelhecimento. Falta muita coisa, né? Mas já é muito melhor do que o suplementar. O suplementar é um caos se a gente pensar nessa coisa da longevidade, da longitudinalidade. Tem eu não posso falar porque eu sou suspeita, né? O que eu faço hoje é tentar trazer um modelo para isso, para o Brasil, então tem um conflito. Mas tirando o conflito, eu acho que tem algumas experiências internacionais que são bacanas da gente olhar e a gente. Uma é a que eu me inspirei, que é a holandesa, depois eu posso falar um pouco mais. E a outra é o movimento americano, que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui, que ele não, o foco dele não é só o envelhecimento, mas eu acho que faz a gente pensar numa direção, pelo menos. Chama Moving Health Home, eu não sei se vocês já ouviram falar. E o que que eles falam? Eles falam que todas as tecnologias que estão saindo, né, que estão surgindo, elas tendem a deslocar o local de cuidado para o local que a gente conhece hoje, né, esses prédios, né, que eu saio da onde eu tô para ir naquele prédio me cuidar, seja um hospital, uma clínica, um laboratório, ele tende a deslocar esse lugar para dentro da própria casa. Então, as tecnologias vão proporcionar que eu desloque esse cuidado para onde eu tô, seja dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, enfim, né? Então, isso não acontece só com medicação, exemplo da quimioterapia, né, que era venosa e agora eu tomo um comprimido em casa, né? Isso vai acontecer com tudo, com monitoramento, com formas de consulta, com formas de cuidado. Então, diálise vai ser em casa, toda a parte oncológica vai ser em casa, tudo que é monitoramento, né, as paredes, as telas, tudo vai estar me monitorando. Eu não preciso mais sair para ser monitorada, para fazer exame, por exemplo. O próprio laboratório, né, na China isso já é realidade, né? O laboratório é uma privada. Vou lá, faço xixi, tenho meu laboratório. Então, tudo isso tende a levar o cuidado para dentro de casa. E eu acredito muito nisso, nessa teoria, porque eu acho que ela cola muito com a ideia do envelhecimento e do que a gente precisa preparar para essa longevidade, né? Porque quanto mais eu estiver monitorando essa pessoa o tempo inteiro e quanto menos essa pessoa precisar se deslocar para se cuidar, muito melhor, né? Aquilo está integrado no dia a dia. Então, eu acredito muito em alguma coisa com essa corrente, com essa ideia. Você está me falando, eu poderia, trocando em miúdos, assim, falar que seria uma ampliação do modelo de assistência domiciliar? Só que muito diferente do que a gente entende por assistência domiciliar, porque o nosso modelo de home, ele é um modelo muito próprio nosso, né, brasileiro. Mas sim, na verdade é usar o ambiente onde essa pessoa está, em qualquer lugar, o parque que ela está indo, a casa, o trabalho, como lugar de cuidado de saúde. Isso faz muito sentido, né? Colocar a saúde na frente da doença, não a doença na frente da saúde, né? Mas Então, aí tem. E aí eu imagino que deva ter que trabalhar muito a mentalidade das pessoas, para que elas entendam que elas são responsáveis pelo cuidado, né? também, o autocuidado é um tema, mas isso vai acontecendo de uma forma muito espontânea, assim, nos lugares onde eu vi isso sendo empregado, isso vai acontecendo de uma forma muito espontânea, né? Porque a pessoa participa muito disso. Então, é uma linha que eu acredito muito, assim. Bacana. Celso, agora é você, o que que você acha? O assunto começa a ganhar uma diversidade, a gente tem que tomar cuidado, mas, Verdade. bom, uma coisa importante, acho que é reforçar, é o conceito, né, de condição crônica e condição aguda, etc. A condição crônica é mais do que uma doença crônica, quer dizer, o conjunto das doenças crônicas, ele está dentro do conjunto, ele integra uma parte do conjunto das condições crônicas. Existem condições crônicas que não são doenças. A gravidez é uma condição crônica, é um exemplo muito bom. A senescência é uma condição crônica, que a maioria das vezes está acompanhado com doenças crônicas. Mas tem muitos idosos que não têm, às vezes, quase nenhuma doença crônica, existe.
É muito raro, mas existe isso. O nosso sistema de saúde, que é o grande problema que a Marta falou, ele está muito estruturado para condições agudas. Os 75 anos que eles estão estruturados dessa forma. Para reagir, ele é reativo, episódico e fragmentado, né? A gente tem que pensar num sistema proativo que cuide da condição crônica antes que ela se agudize, né? Que o problema das condições. E a condição crônica ela nos permite fazer planejamentos e assim, prever eventos, evitar que esses eventos ocorram. Porque toda condição crônica é passível de ter agudizações. E você consegue evitar que essas agudizações aconteçam com frequência, às vezes até elas nem acontecem, desde que você faça um processo continuado de acompanhamento do idoso. Agora, e aí quando a tecnologia, esse que é o assunto mais delicado para mim, e que eu tenho algumas reservas, porque durante muito tempo, eu tenho outras formações em áreas de tecnologias, de engenharia, etc. Eu conheço bem o assunto, eu sei, assim, eu comecei a aprender com o tempo, os limites que essas tecnologias precisam ter. A gente está vendo isso com a inteligência artificial, acho que é um exemplo assim, categórico, a gente vê, como com qualquer coisa, até com a questão da energia atômica. A gente tem muitos exemplos ao longo da nossa história do uso dos recursos tecnológicos, né? E a tecnologia na medicina, o exemplo foi ótimo com o negócio da nossa longevidade aí. A Marta falou que o cuidado do idoso, ela falou de um monte de coisas que não é nada médica, que está contribuindo para a saúde do idoso, inclusive é o problema da solidão, de tudo. Que ela deu milhões de exemplos de ter uma vida social, etc., que é uma coisa extremamente importante. Aí eu começo a pensar, quando você falou, Marta, de levar a saúde para dentro de casa, que eu fiz muito isso, né? Na época da pandemia, por exemplo, eu coordenava um projeto, chamava Qualiviva, que era um projeto de atenção aos idosos, eles não queriam, estavam com medo de sair de casa, etc. E a gente tinha uns geriatras que funcionavam como médico de atenção básica para aqueles, e separava a população de 1.000 idosos para tudo isso. E eu me lembro que a gente começou a fazer esse processo de um médico em casa, telemedicina, introduzindo todas essas coisas. Eu defendia isso arduamente, achava assim uma coisa fantástica, não sei o quê. Mas a tecnologia ela tem sempre um problema, né? Por exemplo, os idosos têm aqueles 5 Is da geriatria, né? Que eles são os grandes problemas do idoso, que é a instabilidade, mobilidade, todas essas coisas. Muitas vezes você não evitar que o idoso dar esse pseudo conforto para ele receber dentro de casa uma assistência, pode tirar ele a oportunidade que ele tem de sair da rua, que faz bem para a saúde dele, né? E a tecnologia, de uma maneira geral, ela criou um monte de outros problemas que hoje têm encarecido a saúde e tornado mais difícil a gente oferecer melhorias efetivas na questão da assistência médica, né? Então, um dos grandes problemas da tecnologia, por exemplo, é separar o que é útil do que é fútil, né? Ela tornou as fronteiras entre a doença e a saúde difícil de determinar. Ficou muito confuso. Na psiquiatria isso é típico. Se você olhar o DSM do 1 para o 5, a quantidade de entidades clínicas que foi incorporada a esse negócio, que são as doenças psiquiátricas, é uma coisa absurda e ficou tudo muito nebuloso. E a gente passou a ter uma vida muito medicalizada. A gente começou a rotular um monte de gente com doenças que, na realidade, antigamente não tinha significado clínico nenhum. E a gente começou a dar um significado que nem sempre é relevante e é verdadeiro. Entendeu? E outra coisa, e a própria tecnologia faz essa confusão entre longevidade e distanásia, que é mais complexa ainda, na minha opinião, porque muitas vezes as pessoas que estão conseguindo viver mais, ou seja, morrer mais tarde, nem sempre estão vivendo dignamente. Então, em situações que estão em vegetativo, em vida vegetativa. E a tecnologia consegue manter vivo pessoas que há 50 anos atrás era impossível de estar vivas. Mas você vai me dizer, elas estão vivendo? É uma pergunta interessante. Boa. Essa vida vale a pena ser mantida? São questões éticas e complexas, né?
Boa. Então, eu acho que hoje, o que eu acho que está faltando no ambiente médico, no ambiente de saúde, é essa multidisciplinaridade, é botar pessoas com visões diferentes da visão puramente técnica do médico e muito assim, de uma maneira, entre aspas, eu diria assim, corrompido pela fantasia das tecnologias, né? Eles ficam, o médico perde a capacidade de discernimento clínico, de fazer de bom senso por conta disso, dessa pressão. Inclusive, eu não estou dizendo só de tecnologia de imagem ou de robô, não, estou falando de farmacológica mesmo, que é mais complexa ainda, né? Que é um negócio impressionante. Um dos grandes problemas do idoso hoje em dia é a polifarmácia. Muitas vezes você melhora o idoso, eu já vi isso várias vezes, quando você tira metade do É, remédio que eles estão tomando, pô. é isso aí. E aí a vida dele, de repente, dá um boom, assim, ele volta a ter a vida muito melhor do que ele tinha antes, porque você tirou os remédios da vida do cara que ele achava que estava salvando ele, né? Então, esse assunto é difícil de É. entender. Eu acho que a gente precisa de resgatar um bom senso, de resgatar uma capacidade, assim, e valorizar mais do que a saúde, a vida, né? A vida que precisa ser vivida. E para isso você precisa ter saúde, mas o que nós estamos tentando dar para as pessoas é vida, né? Não é um relógio rodando mais vezes durante o período que você está aqui na Terra e atuando, entendeu? Verdade. É vida de verdade, não é só melhorar o indicador, né, Celso? Exatamente. Posso complementar duas coisas que eu Claro. achei bárbara, assim, que o Celso falou. Uma que é o cuidado paliativo, né, Celso? A gente não desenvolveu essa cultura no Brasil, e aí quando eu falo cultura, tem um pouco de cultura familiar, né, do próprio indivíduo, mas tem uma coisa que é falta de treinamento, habilidade e falta de estudo mesmo técnico dos profissionais de saúde. Não existe cadeira de cuidado paliativo onde todo mundo passe, e a gente vai ter 30% da população idosa ali na frente, né? Então, assim, o cuidado paliativo é uma coisa que não existe no Brasil. Ponto. O que existe é tão pequeno que a gente consegue contar na mão e a gente consegue dar como case, Ô, né? Marta, só um minuto. Explica o que é cuidado coletivo para o pessoal. Talvez algumas pessoas não saibam exatamente o que Explico. E eu acho que às vezes cuidado paliativo fica parecendo que você deixa de cuidar. Não é isso, né? Às vezes você cuida até mais, mas você tem um limite para a introdução de técnicas que prolonguem desnecessariamente a vida. Então, quando você está com um paciente que efetivamente não tem mais condições clínicas por conta da patologia de base, enfim, de ter uma reabilitação daquela patologia, você começa a trabalhar a família, o indivíduo, para que ele tenha o melhor período de vida que ele ainda tem, sem você colocar técnicas que não vão melhorar, que não vão fazer diferença na vida dele. O grande exemplo que eu dou são pacientes com câncer terminal que acabam a sua vida entubados e fazendo quimioterapia no último dia de vida, né? Quimioterapia na última semana de vida é uma coisa que só existe no Brasil, gente. Lá fora, se a pessoa faz quimioterapia na última semana de vida, o médico vai preso. E aqui é corriqueiro, né? Então é esse tipo de prática, né, que a gente precisa rever, porque seremos 30% da população de idosos. Vai aumentar câncer, né? Vai aumentar tudo que é doença crônica, né? Então, a gente precisa rever e precisa introduzir a discussão de cuidado paliativo e o cuidado paliativo real. Cuidado paliativo não é deixar a pessoa morrer, não é deixar de dar cuidado. É cuidar ainda mais, mas de uma outra forma, né? Então, acho que isso é importante. E a coisa da tecnologia, como você falou, Celso, que eu achei perfeito, é saber usar a tecnologia, né? Assim, puxa, descobriram uma forma de eu ter um respirador. Que maravilha! Agora eu vou usar o respirador na pessoa correta, no momento correto, né? Então, descobriram uma forma de eu fazer diálise. Incrível! Mas eu vou fazer diálise na pessoa correta, no momento correto, né? É usar a tecnologia a favor do que é correto, da boa prática da tecnologia, né? E a gente sabe que tem coisas, por exemplo, a
qualquer tipo de internação no idoso, ele perde muita funcionalidade, cognição, memória, só pelo fato dele internar. A quantidade de internação desnecessária no idoso já existem, né, pesquisas mostrando que ela vai acima de 50%. Então, mais da metade das internações que a gente tem em idosos não precisariam ocorrer. Então, a gente está fazendo com que esses idosos que não precisavam internar, não tinham nenhuma indicação, percam funcionalidade, percam cognição. Então, assim, é má prática, né? Não tem outro nome para a gente dar para isso. Então, assim, no envelhecimento a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E aí eu acho que o que você falou é perfeito, é rever todas as nossas práticas e introduzir práticas corretas, né? Até para complementar o que você citou, eu acho que eu falei sem explicar também, é que esses 5 Is da geriatria, eles são a instabilidade, são coisas que prejudicam muito a vida do idoso. A imobilidade, que tem que ser evitada, que tem que ser. Todas essas coisas a gente tem que fazer manejos adequados para evitar que isso aconteça. Então, instabilidade, imobilidade, insuficiência cognitiva, incontinência. E o quinto I é iatrogenia, que é a doença causada pelo ato médico. Então, num sistema pensado para ser reativo, episódico, fragmentado, que é para as condições agudas, que tem mais de 70 anos que ele existe aí, o hospital ganhou uma relevância gigantesca. Tudo é feito dentro do hospital. Então é muito fácil você colocar um idoso para dentro do hospital com uma situação clínica muito fácil de manejar fora. Aliás, que deveria ser, era para ser manejada fora do hospital. E você interna. Por várias questões, às vezes envolve. O próprio processo médico já está meio contaminado com essa tendência de bota para dentro do hospital, que a gente resolve tudo aqui dentro. A família, às vezes, tem interesse também nisso, porque não tem dificuldade de cuidar, etc. Mas isso, muitas vezes, é um erro muito grande. É um equívoco extraordinário e precisa ser evitado. Porque é difícil você pegar uma pessoa de 70, 80, 90 anos sem internada, mesmo que seja 5 dias, ele sair igual ele entrou. Mesmo que tenha curado a doença, o motivo da internação às vezes foi resolvido, mas ele não sai igual. É difícil, ele vai ter uma perda de alguma coisa dessa questão de mobilidade, a parte cognitiva é extremamente afetada. E todo idoso, o negócio da solidão tem a ver com isso. Todo idoso que começa a perder assim, a sensação de que ele não tem mais função social, ele tende a adoecer muito mais do que o outro. Não. É fundamental a pessoa que tem idade, já que já não tem um trabalhinho certo, não tem uma função, não produz renda, que ele tenha algum tipo de função social. E normalmente a melhor função social para um idoso vem exatamente da experiência de vida que ele tem, né? E a gente tem uma cultura de não valorizar isso, essa cultura do descartável, né? de mudar, que está muito atrelada aos processos de tecnologia e de máquina, né? Em que torna o valor desse tipo de vida não ter mais valor social, não ter mais função social. Então, é muito difícil tudo isso, porque nós introjetamos, internalizamos uma cultura da tecnologia que é complicadíssima para essa questão de saúde. E é iatrogênica. Eu sou muito crítico da tecnologia produzindo doença. E a medicina faz isso demais de uma maneira sutil e muitas vezes é direta, né? Mas às vezes é de uma maneira muito sutil. E a gente precisa de botar um freio nisso aí. Celso, vou pegar carona nisso que você está falando, né, desse excesso, né, de cuidado no âmbito hospitalar. Vou colocar uma pimentinha aí e começar a migrar para um tema importante que é o cerne aqui da nossa conversa, questão de custos. Então, eu queria te perguntar, na sua visão, a nossa saúde suplementar, ela tem enfrentado aumentos constantes de custo. Esse modelo você enxerga que ele continuará sendo viável nas próximas décadas sob a ótica da política atuarial? Ele já não é viável há algum tempo, mas ele está é aquele negócio, ele está numa distanásia também, né? Ele está prolongando a morte dele.
Aprovando do próprio, né? Porque olha só, eu me lembro quando eu comecei a me envolver com essas questões, o limite técnico que as operadoras chamavam, que é a relação entre a despesa, a receita, né, a despesa e as receitas das operadoras, o limite técnico que a gente chama de sinistralidade, o ideal para funcionar era 70%, no máximo 75%. Não existe mais nenhuma operadora no Brasil trabalhando com menos de 80%. Eu duvido. Se fala, está mentindo, porque não tem mais como sobreviver. Uma das grandes causas disso é esse sistema hospitalocêntrico e as futilidades do uso da tecnologia. A tecnologia tem um lado útil, mas ela se presta a muita futilidade. E o peso da futilidade no processo assistencial é gigantesco, inclusive até de fazer quimioterapia num doente terminal, que está precisando de aliviar a dor, ele não está precisando de tratar um câncer que já não tem mais tratamento, ele precisa de não sofrer, que é o cuidado paliativo que a Marta se referiu. Então, existem problemas muito sérios no nosso suplementar de financiamento do processo assistencial, porque os recursos estão sendo, muitas vezes, eu estudei durante muito tempo isso, é impressionante o que há de desperdício e de uso inadequado desses recursos que são escassos na saúde. E todo mundo acha que a operadora está ganhando dinheiro, quer dizer, a operadora, toda vez que o custo aumenta, ela repassa, é um negócio como outro qualquer. Por isso que o idoso hoje está com uma dificuldade de se manter, porque ainda tem um problema mais sério, que é antigo também, desde a década de 50, ou perto disso, como a Marta falou, que é o processo de precificação, né? E separa aquelas faixas etárias de 5 em 5 anos, do 0 a 4, do 5 a 6, e vai indo, e vai aumentando gradualmente, até chegar no idoso, o cara dá um salto gigantesco, que quando o cara faz 59 anos, é um preço único até o cara, quem conseguir chegar a 80, 90, 100, vai pagar uma coisa só. Então, as operadoras, para se proteger, elas já jogam o custo lá em cima. Mas isso gera um monte de questões que, inclusive, afetam até o estatuto do idoso, né? Porque muitas vezes uma pessoa passou a vida inteira dentro de uma operadora, quando ele faz 59 anos, ele não dá conta mais de pagar e sai. E ele capitalizou, pagou a vida inteira, às vezes nem usou direito o plano, usou muito pouco, e quando ele está idoso que vai precisar, ele não tem mais acesso ao sistema, né? E eu acho que uma das grandes razões disso é essa maneira antiquada e mal entendida de precificar. Durante muito tempo eu observei, e isso eu fiz com estudos em várias operadoras, desde as medicinas de grupo, como as cooperativas, como a Unimed e as seguradoras. Era impressionante como é que a população, onde a sinistralidade era mais baixa que as crianças, inclusive, era na população de 59 a 70 anos. Porque o preço pago aumentava excessivamente e não tinha demanda para aquele povo ali de gasto. Ela começava a ficar ruim Depois disso, acima né? do limite técnico depois de 70. Muitas vezes era nos 75 anos que começava a ter déficit, entendeu? Então, e esses estudos, essas coisas, esses números, todo mundo tem isso. Eu não estou falando. É só pegar lá a base de utilização de cada operador, abrir e estudar, e vocês vão ver que isso acontece. Eu estudei isso há anos, eu observava isso. E ninguém. Quer dizer, não existe uma iniciativa de tentar fazer uma equalização nisso e tornar isso uma maneira mais inteligente, né? E a maneira inteligente é fidelizar o cliente dentro do sistema. Se o cara é obrigado a sair quando está numa situação difícil, isso torna mais difícil, porque você precisa de massa, é igual qualquer coisa da Previdência, né? Agora, Celso, te vendo falar, eu vou agora pedir para a Marta, que você que tem a passagem aí pela ANS, pela ANAP, conhece muito bem de dentro como que funciona. Como que você vê essa situação da questão do custo, dessa sustentabilidade? Qual que você imagina que seria o papel tanto da ANS quanto, né, desse agrupamento aí dos hospitais particulares? Como é que você vê essa questão do custo baseado nas experiências que você já teve? Eu acho que é complexo. Muito complexo, porque é muito multifatorial, né? Então, acho que tem uma coisa que vem da própria lei. Então, assim,
quando a 9656 surgiu lá em 98, né, o sistema ele foi montado em cima do mutualismo, né, onde várias pessoas têm que pagar para poucas usarem. Lá em 98, a gente tinha uma tal de uma pirâmide, que era triangulinho, como o Celso falou, né? Só que agora a gente sustentar o mutualismo com um quadrado, ele é muito mais difícil de ser sustentado. Isso sabendo que a base da pirâmide hoje está gastando igual a ponta da pirâmide, porque as crianças deram um salto absurdo, né? Então, assim, se a gente olhar para a criança hoje, ela está custando mais do que toda a área de câncer. Ninguém nunca imaginou isso. Não, não mesmo. Então, assim, depois que teve a introdução das técnicas do espectro autista, enfim, todo, né, a forma como isso está sendo levada pelo mercado, hoje as crianças custam mais do que câncer. Então, assim, é um quadrado que é insustentável, né? E aí a culpa não é dos nossos idosos, que fique muito claro. Então, assim, a gente vai ter que mudar muita coisa para esse sistema mutual, né, lá atrás, que foi pensado para ele conseguir dar certo, né? Tem várias coisas que a gente pode pensar e que já vem sendo pensada há muito tempo, né? Técnicas de stop loss, tentar algum tipo de resseguro, enfim, tem muita coisa aí que foi sendo testada e pensada ao longo do tempo. E tem coisas que vão precisar ser discutidas em outro campo. Por exemplo, isso que o Celso falou das faixas etárias, né? A faixa etária ela é dada pelo Estatuto do Idoso, que vai precisar ser revisto. Não tem jeito. A gente não vai conseguir manter o idoso com 60 anos no Brasil muito em breve. Né? A gente vai ter que aumentar essa faixa, né? E aí vai ser momento de se rediscutir essas faixas etárias do plano de saúde. Não faz sentido, né? 60 anos. Quem tem 60 anos? Tom Cruise, né? Madonna. Então, assim, qual o sentido disso? Então, acho que tem aí algumas coisas que vão precisar ser revistas. Dos custos, aí eu acho ainda muito mais urgente, né? Porque a gente já sabe qual é a estrutura de custo que está dando errado, né? E há anos que a gente sabe isso, né? E por que a gente não conseguiu ainda mudar essa estrutura de custo? Por um monte de motivos, né? Tem desde motivos culturais, como você vendeu o plano de saúde a vida inteira e agora você tem que mudar a lógica de venda, então é um buraco lá embaixo, né? Então não pode mais ser aquele cartão Black Card que você pega e vai no shopping e sai fazendo procedimento, essa lógica não cabe mais, né? Então, o que é cuidar? O que eu espero de um plano de saúde quando eu compro? Né? Porque ele ainda está sendo vendido igual, então a minha expectativa ainda é igual. Então tem muita coisa para mudar. E aí tem também a coisa da rede, né? Essa coisa da gente ter essa rede comprida, que a gente vai passando o dedinho assim, buscando prestador e vai até lá no fundo. Isso também não vai existir, né? Não existe em nenhum lugar do mundo, gente, uma rede desse tipo. Não tem, né? Então vai ter rede restrita, vai ter direcionamento de rede, vai ter um monte de coisa, né? Vai ter aí uma rede mais articulada, vai ter que ter. Ah, você já me perguntaram isso muitas vezes. Você acha que só vai existir rede verticalizada, né? Rede que é do próprio pagador? Não, não acho. Mas eu acho que toda rede que existir vai ter algum tipo de verticalização, nem que seja uma verticalização contratual. Ele não precisa ser do cara, mas ele vai ter uma outra negociação, ele vai ter uma outra articulação. Então, acho que tem muita coisa para ser feita, e eu acho que quando a gente chegar no fim do buraco de verdade, essas coisas vão começar a acontecer. Talvez a gente não tenha chegado lá no fim do buraco de verdade, né? Talvez os 50 milhões que estão ali ainda saindo de um lugar e indo para o outro, né, no rouba-monte, ainda estejam conseguindo circular. Na hora que isso realmente não conseguir, a gente vai lançar mão de todas essas estratégias. Tem estratégias que são mercadológicas, que é só o mercado se resolver, e tem estratégias que são legais, né? Que a gente vai ter que ir lá na lei para conseguir revisar. Mas tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer, né?
Perguntinha de milhões, mas você acha que tem alguma coisa já próxima de acontecer? O que você falou, são muitos fatores, né? O buraco é bem mais embaixo, mas você sente que alguma coisa, algum movimento real já está acontecendo? É possível que a gente ainda consiga usufruir de alguma dessas mudanças positivas Acho que no sim. curto prazo? Acho que sim, e eu acho que vem de fora essa mudança. Quando eu falo vem de fora, é que vem de alguma outra pressão que não dos players que estão ali. Um exemplo que eu dou para isso é o seguinte: por que essa grande discussão e reação aos cartões de desconto? Porque foi um modelo que nasceu ao largo disso e que hoje tem o mesmo número, não sabido, né? Mas um número tão expressivo quanto da saúde suplementar, né? Uma experiência igual a essa que veio, né? Vão ter muitas outras, né? Então, eu acho que esse tipo de pressão externa ao setor, ela faz com que o setor dê uma balançada e pense, opa, a gente vai ter que rever alguma coisa, né? Então, eu acho que sim, eu acho que já tem experiências surgindo, elas são lentas, né? Elas não são volumosas, às vezes elas são localizadas, mas já tem experiências acontecendo, já tem algumas coisas surgindo, e a gente vai sim, a gente vai viver isso, não vai ser tão longo assim, né? Então, acho que a gente vai viver essas experiências diferenciadas, mas vai ter que ter todo um trabalho aí também, eu acho que cultural mesmo, para quem recebe esse cuidado entender o que está acontecendo, sabe? Quando você fala dessa mudança cultural, eu vejo que cabe muito a nós, né? Não só o que eu comentei lá atrás, da gente se sentir, o paciente ser responsável pelo seu próprio cuidado, mas de também começar a entender que eu posso ser bem cuidado, ser bem tratado, num modelo diferente daquele que eu estou habituado a ver. E aí, pegando carona nisso, eu queria ouvir de vocês, a gente já falou bastante sobre isso, assim, que essa história do hospital de porta aberta, tudo tem que ir para um hospital, para um laboratório, para um prédio específico, né, de sair da minha casa para ser cuidado. A gente vê, então, que o Brasil até hoje tem esse modelo muito hospitalocêntrico, muito na veia, né? E a gente, discutindo aqui, a gente pode inferir que talvez não seja, talvez não, com certeza não seja o melhor caminho. Mas do ponto de vista do custo, como que isso pode se equilibrar aí para que as pessoas consigam se sentir seguras e, ao mesmo tempo, ter o mínimo do cuidado necessário? Queria ouvir dos dois, por favor. Eu acho que hoje, assim, por que que hoje eu vou numa emergência com um problema eletivo? Porque a emergência, ela me dá resolubilidade. Eu vou na emergência, não importa o meu problema, eu vou sair de lá com um exame e uma receita em 1 hora. Então hoje a gente saiu daquela lógica um pouco de acesso, então eu tinha uma restrição de acesso, agora eu não tenho mais. A gente tem acesso para tudo. Tô falando da suplementar, tá, gente? Eu tenho acesso, não estou questionando a qualidade do acesso, mas eu tenho acesso. Ninguém nunca discutiu a qualidade, né? Mas eu acesso. Hoje a gente quer resolubilidade, né? Então, é, eu acho que a gente consegue transformar essa resolubilidade em outra coisa com um custo infinitamente menor. Se eu entender que essa resolubilidade ela não precisa ser num episódio, ela vai ser ao longo daquele ano, ao longo do meu cuidado. Então, acho que tem muita coisa que a gente pode fazer para reduzir custo, muita coisa. Então, assim, hoje a gente é campeão mundial, não só de polifarmácia, como o Celso colocou, mas de ressonância magnética. A gente faz mais ressonância magnética que os Estados Unidos. Como pode? Né? Um país pobre. Então, assim, como que eu dou conta disso?
Eu deixo de ter ressonância magnética? Não, a ressonância é boa pra caramba, ela salva vidas, só que ela precisa ser bem indicada. Só que hoje, por exemplo, eu deixo quem quiser pegar um aparelho de ressonância, comprar e botar em qualquer biboca na esquina. Às vezes não tem nem profissional habilitado para fazer e para ler resultado. Depois que eu comprei o aparelho, eu vou ter que pagar, não é isso? Bora fazer ressonância, porque eu tenho que pagar o aparelho, né? Então, esse descontrole que a gente tem total Brasil, eu acho que leva a esse lugar, né? E a gente não criou essa maturidade ainda. Então, é, eu acabei de voltar da China, tô voltando lá porque eu fiquei pirada. Pirei lá na. E aí, você consegue, por exemplo, montar um espaço seu para atender na China. Qualquer pessoa consegue. Na Holanda, a mesma coisa. Se eu quiser ir para lá hoje atender na Holanda, eu vou. Só que alguém vai falar para mim o seguinte: você não vai atender aqui em Amsterdã, você vai atender lá em Leiden, que é onde tem necessidade. A gente não tem isso no Brasil, sabe? Então eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer que dos mais diferentes aspectos que controlaria custo e não precisa ser na glosa, não precisa ser no 1 a 1, tem que ser estratégico, tem que ser na inteligência, tem que ser remodelando mesmo o modelo, né? A lógica de incentivo ela é muito perversa. Então, eu tô há 70 anos falando, quanto mais você fizer, mais você ganha, né? Então, pessoas nasceram, se formaram e se aposentaram nessa mesma lógica, né? Então, se a gente não quebra isso, que é o volume que determina, não vai acabar nunca, né? Então, é difícil. Ninguém vai ter interesse em mudar, né? Enquanto a lógica não mudar, né? Celso, o que que você me Então, fala disso, pegando aí toda a sua é, bagagem aí de atenção primária, de saúde pública, o que você complementa? eu não consigo ver, já tentei, inclusive, pensar que existem soluções fora da atenção primária, mas eu não consigo achar solução fora da atenção primária. E o exemplo, inclusive, do pronto atendimento, do pronto-socorro no hospital, ele é muito bom para isso, né? Porque, por exemplo, dentro dessa nossa cultura histórica, nosso modelo assistencial construído no Brasil, principalmente na saúde suplementar, até o SUS também funciona mais ou menos assim. A gente sempre sente segurança quando você tem um hospital perto da tua casa e que você pode recorrer a ele numa situação de demanda qualquer, né? Uma demanda espontânea. O pronto-socorro, ele foi feito para atender essa demanda espontânea, né? E elas acontecem ao longo da vida. Qualquer um de nós, de uma hora para outra, pode sentir alguma coisa, algum mal-estar, precisa de uma orientação de um profissional de saúde, de um médico, de um exame, etc. Isso faz parte da brincadeira. Agora, quando essas demandas espontâneas aparecem, o lugar melhor para serem conduzidas e manejadas não é no pronto-socorro. Em situações muito assim excepcionais é o pronto-socorro que você precisa ir. O lugar ideal é na atenção básica, é na unidade de atenção básica, por vários motivos. E o mais importante, o principal, porque você ali é uma pessoa conhecida. A proatividade, quando eu falei que o nosso sistema ele é reativo, né, e a gente tem que fazer um sistema proativo, a proatividade da atenção básica é que ninguém chega ali como um ilustre desconhecido, como você chega no hospital. Você é uma pessoa conhecida, você é uma pessoa já mapeada. Os seus antecedentes estão todos ali. Você já foi examinado, visto várias vezes por um profissional, pelo médico ou pela enfermeira que está ali, seja lá quem for auxiliar. Então, quando um filho nosso está mal, você só de bater o olho nele, você sabe, né? Isso é visão clínica, é sensibilidade clínica. A gente, inclusive, está perdendo a capacidade de fazer esse tipo de raciocínio. Dentro de uma emergência, naquela confusão ali, o cara vai pedir um monte de exame, e muitas vezes não sabe nem o que ele está procurando, e quando ele não sabe o que você está procurando, você, quando encontra um exame alterado, você não sabe interpretar.
Porque o exame é uma peça de um quebra-cabeça que você já tem que ter montado uma parte deles antes de você pedir o exame. Se aquela peça se encaixar, você fecha a tua lógica, o seu raciocínio clínico. Agora, se você recebe uma peça que não encaixa em lugar nenhum, você vai começar a tratar aquilo que não existe ou começar a mandar para outro. Quer dizer, vira uma ciranda, vira um pandemônio, né? Então, o problema é a logística. Como estruturar essas unidades de atenção básica que sejam acessíveis na hora que você precisar? Essa que é a grande questão. E esse foi sempre meu drama na minha vida, que eu não sabia como fazer isso. E o SUS tentou fazer isso com essas unidades, como lá na Holanda, ela estava te mandando para um lugar para fortalecer esse acesso, para as pessoas poderem ter um lugar para acessar. E esse local é que vai te mandar para o hospital se julgar necessário. E olha, eu te digo uma coisa: os números que eu tenho, a experiência que eu tenho, que a atenção básica manda para si, às vezes nem é para o hospital, ela manda para uma especialidade superior ou eventualmente para um hospital 15% dessa demanda. Os outros 85%, 80%, se for ruim a atenção primária, ela só resolve, ela manda 20 e fica com 80%, ela resolve lá. Se for ruim, entendeu? E outra coisa, e é um outro padrão de atendimento, não é aquela coisa. Não é possível que alguém goste de ir para um pronto-socorro. Eu não conheço ninguém que adora, vou passear no pronto-socorro. Não existe. Só que eu conheço, hein? Mas é isso mesmo. Não, só aqueles que estão adoecidos psiquicamente. Aí sim, aí a questão tem que ir para outro É outra, né? Aí a questão é outra, né, Celso? Exatamente. E uma atenção primária também, né, Celso? Essa coisa da temporalidade. Não dá para funcionar em horário comercial. Então, assim, ela tem que ter ali uma forma de ser resolutiva, de ser temporal, que são as bases da atenção primária, né? Você sabe que eu acho que até você pode fazer funcionar um horário assim, durante o dia, né? À noite ela pode fechar, porque o que vai acontecer é muito excepcional. O problema é o seguinte: se esse cara à noite for para o hospital, a atenção básica tem que receber essa informação. Também. Para evitar que. Normalmente, e por isso o sistema é fragmentado, você não recebe. Aí Entendeu? entra a questão da interoperabilidade, né? Então, hoje a tecnologia, essa que é a questão, a tecnologia pode resolver isso facilmente, porque hoje com a telemedicina, você entra dentro da casa do paciente a qualquer hora do dia, entendeu? Você atende, o cara liga para você, mas você tem que ter um sistema que absorva essa demanda. Agora, a demanda espontânea fica muito grande quando você não tem uma demanda organizada, quando você não é proativo. Porque quando você. Um paciente não pode ficar um ano sem ir falar com o médico dele. Se você tem uma carteira de paciente, e lá, tá lá, tem 10% dela, não passou um ano, não passou pela unidade de saúde, você tem que ir atrás dele. Você tem que ver se não tem alguma coisa ali, uma bomba relógio para estourar. É isso que é totalmente diferente. A gente tem que deixar de ser reativo. Isso é um problema muito sério na saúde. A reatividade na saúde é uma estupidez, não dá certo. Marta, queria te perguntar agora sobre o trabalho que você faz hoje no Grupo Laços. Né? Queria que você contasse um pouquinho como que é esse trabalho lá e conectar um pouco com o que a gente falou, né? Como que é essa mudança de mentalidade, esse cuidado desses modelos mais integrados, como que isso pode colaborar para ir com o tempo mudando e transformando essa lógica que a gente vê já tão arraigada por aí que a gente tem. Conta pra gente do Laços. Pronto, com prazer. A gente trouxe esse modelo da Holanda, eles nasceram lá há 25 anos atrás. O modelo lá se chama Buurtzorg, nome difícil de falar. Mas eles nasceram exatamente por conta dessa quebra do sistema de saúde por conta do envelhecimento. E aí eles criaram uma camada dentro do sistema de saúde que está exatamente atrelada ao que aqui seria o PSF, lá é um gatekeeper, né? Então tem a porta de entrada e vem essa camada em cima, que lá na Holanda é 100% de enfermagem, aqui a gente teve que adaptar, que cuida de todos os crônicos e idosos, né?
E por que que ela faz isso indo em casa? Exatamente para ela entender que aquela coisa crônica que ele tem, ou aquele cuidado para a longevidade, a casa e a comunidade fazem parte desse cuidado, né? Por quê? Porque essa lógica lá de criar relacionamento por conta da tal da solidão, você criar o relacionamento entre todos os cuidadores formais e informais, e você criar o ambiente da casa como um ambiente de monitoramento, ele é muito forte, né? Então, por isso, essa ideia dessas enfermeiras serem visitadoras da casa, então não tem nada a ver com a home que a gente conhece aqui, né? São visitas domiciliares que podem ser mais frequentes ou menos frequentes, dependendo da necessidade dessa pessoa, e que cuida de uma coisa que o Celso bateu muito, não da doença, mas do fator de risco para aquela doença, né? Então, se eu sou uma pessoa propensa a quedas, eu vou cuidar desse fator de risco, eu não vou cuidar da queda, né? Se eu sou uma pessoa com polifarmácia, eu vou cuidar do fator de risco e não do efeito dela que vai ser a queda lá na frente ou a alteração da cognição lá na frente. Então, é isso que a gente faz. Então, a gente começa colhendo aí mais de 20 scores de risco para longevidade, e a partir desses scores a gente estratifica essa população e enumera aí, né, quantidade de visita, número de tipo de profissional que vai estar envolvido, e aí aqui a gente tem time multi. Então a gente tem a enfermeira, que é essa coordenadora do cuidado e também assistencial, mas a gente também tem médico, e aí a gente teve que ter o geriatra e o psiquiatra, porque o volume de necessidade nessa população é muito grande. Então a gente tem uma escala lá que é o EDG, né, que é a escala de depressão geriátrica. 25% da minha população tem depressão moderada grave, é muita coisa. Então a gente teve que trazer o psiquiatra para o time, a gente tem psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta. E aí eu vou lançando mão desses profissionais a partir dessa necessidade do risco e articulando aí o cuidado dele com o resto da rede, fazendo navegação, né? Fazendo essa articulação para ele não ficar solto e cuidando nos momentos de urgência e emergência, enfim, fazendo toda essa articulação longitudinalmente ao longo do tempo, né? É óbvio que quando a gente olha para fora e pega um método, a gente tem que trazer para a realidade do Brasil, que é gigante, olhando desse tamaninho, com cultura diferente, né? Com tudo diferente, então a gente teve que adaptar bastante. Mas o foco ainda é o mesmo. E tem uma palavrinha lá que a gente usa muito, 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 que a gente usou aqui hoje, que é o autocuidado. Então, a gente tenta treinar essas pessoas pro autocuidado, né? E só vou terminar falando isso. Um dos primeiros treinamentos que a gente fez lá, primeiro dia que eu fui participar de uma visita lá, e eu acho que eles fazem isso meio de propósito, a gente foi na casa de uma senhora que estava calçando uma meia elástica. E o enfermeiro ficou 40 minutos olhando para ela calçar a meia elástica. Eu, capricorniana brasileira, já devia estar cheia de placas no meu corpo querendo pegar aquela meia e subir aquela meia. E aí ele falou: Você tá angustiada, não tá? Eu falei: Tô. Aí ele falou: Então, se eu for lá e fizer isso, ela vai perder esta funcionalidade. E eu vou estar prejudicando a saúde dela em vez de estar melhorando. Então, aquilo ali foi um soco para mim, né? E aí a gente começa a entender o que de verdade é isso, né? Cuidar, manter a funcionalidade, preservar a independência, autocuidado, enfim. Então acho que é uma lição aí que eu fui aprendendo e que a gente trouxe aí para o Brasil. Hoje a gente está em 8 estados brasileiros e a gente trabalha com operadoras de plano de saúde. Depois a gente foi criando outras coisas. Hoje a gente tem um clube digital, Celso, que pega esses itens aí todos e transforma num clube. Então eu tenho academia mesmo digital, que eles têm várias aulas, igual é o Hub, tem clube da memória, tem chat para eles conversarem, tem um monte de coisa dentro de um ambiente
protegido, né, por segurança física e segurança tecnológica, e que a gente agrega ali outras coisas além só do que a gente chama de cuidar em saúde, né? Então a gente traz esses outros elementos ali também. É isso que a gente faz hoje. Já fiquei curiosa para ver. É. Você sabe E que esse negócio da reinclusão social do idoso é muito importante. E você não sabe como esse isolamento funcional e social que todo idoso passa é uma coisa muito séria e como isso causa um monte de problemas, inclusive físicos, somáticos, né? Só psicológicos. A depressão é é uma das consequências disso. Nós temos, mas mesmo na população geral diagnosticada por psiquiatra, nós temos 13% de depressão hoje no Brasil. É um negócio absurdo isso, não faz sentido. Eu acho que nós temos uma causa circunstancial e social, né, que provoca isso, como o isolamento do idoso provoca o processo depressivo nele. Porque e a gente, às vezes, um grande problema é a medicalização desse negócio. Às vezes, é como hoje em dia nós estamos medicalizando, para esclarecer, dar diagnóstico, dar rótulo de doença para um monte de coisa que não é doença, né? E muitas vezes a própria depressão cai nessa esparrela. Porque você hoje está tratando o luto, está tratando um monte de coisa que as pessoas passam. O luto é um principal deles, né? Que é difícil de elaboração, que precisa de um suporte, de um repertório psíquico para você lidar com os lutos. E o luto ele tem várias nuances, né? Uma menina, por exemplo, jovem, que deixa de ser criança e passa a ser menina, ela passa por um luto de perder a infantilidade, porque a mulher isso é mais intenso, né? Eu estou falando do exemplo da mulher, que a mulher muda muito o corpo dela quando ela deixa de ser criança e passa a ser mulher, né? Seios, etc. Há um luto nesse processo, por isso que inclusive a adolescência, ela vem de adolecer, né? Essa crise da adolescência vem desse processo. O idoso passa por esse processo de luto antes da perda da juventude, da virilidade, seja lá do que for, né? Então, às vezes, o que falta no nosso sistema de saúde é um suporte psíquico para as pessoas trabalharem essas transformações, essas dificuldades, essas perdas que todos nós temos ao longo da vida e são diversas, né? E muitas vezes a gente acaba tratando isso com medicamento, biologicamente, né? Que é o grande problema que a gente tem que botar um freio na psiquiatria também. Porque muitas vezes essas coisas, basta você recuperar o processo funcional e social da pessoa, que ela muda. Eu tenho exemplos muito sérios. Eu me lembro que no trabalho que eu fiz uma vez com um projeto de atenção ao idoso que eu trabalhei, a gente começou a fazer coral, uma oficina de canto. Oficina de canto, né? Eu tinha uma experiência, eu tenho um lado da música, eu organizei uma oficina de canto e as experiências compartilhadas ali foram coisas impressionantes, né? Inclusive tinha um senhor lá que estava com uma dificuldade danada de cantar e aquilo foi muito bom para ele a hora que ele conseguiu e a gente foi descobrindo, conversando com ele, que ele tinha um trauma desde a infância, que ele era de uma época que a escola tinha aquele negócio que chamava canto orfeônico. Aquele cara tinha mais de 80 anos, era comum na década de 30, 40, 50. E ele tinha uma professora de canto orfeônico e deu uma reprimida. Você não vai prestar para nada, ele nunca mais conseguiu cantar na vida. hoje, Dó. E para você ver, para a gente conseguir fazer esse cara recuperar esse processo, a gente teve que tocar nesse assunto. Eu falei para ele, e ela falou assim, era a dona Diná, que chamava a mulher lá, a professora de canto orfeônico. Eu falei, a dona Diná ainda está viva dentro de você, eu brinquei com ela, você tem que matar ela para poder voltar a cantar, entendeu? Dentro de você, né? Simbolicamente. Então, esses processos simbólicos, essas coisas que a gente internaliza, o ser humano é um ser, nós não somos ser racional, nós somos seres simbólicos, né? Então, para a saúde, esses processos precisam estar bem articulados, bem estruturados dentro da gente, psiquicamente, para poder ter uma repercussão fisiológica e somática, senão não adianta. A depressão é um exemplo típico, né? E um idoso depressivo, para ele fazer uma pneumonia, internar, e às vezes nem conseguir sair, é muito fácil. A gente mapeia isso muito bem.
O processo depressivo, às vezes, vem acompanhado com internação clínica, por conta de uma doença qualquer, pneumonia é o mais comum, né? Grita, né? O corpo grita, né? Exatamente. Tá, o papo é ótimo. Se deixar, a gente vai fazer algumas edições desse, porque não falta é assunto e desdobramento. Eu estou aqui segurando para não abrir muito, mas a gente já precisa partir aí mais para o encerramento. Aí eu queria, para que cada um de vocês, se pudesse resumir aí em 2, 3 tópicos, se vocês pudessem, né, se vocês tivessem aí total autonomia, desculpa, para escolher o que fazer para resolver essa questão, não só da qualidade no cuidado, na saúde, na atenção para todos, mas principalmente para os idosos, e que isso fosse algo viável, né, financeiramente, para que isso pudesse prosperar. O que se vocês tivessem aí esse poder na mão, queria que vocês me falassem aí o que vocês entendem que seria o grande diferencial, e aí já, se vocês quiserem já fazer uma conclusão também, fiquem à vontade. Nossa, que Agora, difícil! Eu acho que eu trabalharia primeiro o etarismo. A gente é uma sociedade muito preconceituosa, e isso atrapalha várias ações, né? Então, a gente ainda trata o envelhecimento como uma coisa consequente. Então, por exemplo, ele não tá ouvindo bem. Isso é coisa de velho. Ele não tá vendo bem. Isso é coisa de velho. Então, assim, a gente não dá a oportunidade da pessoa cuidar daquela audição que depois vai virar o Alzheimer dela, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda é muito preconceituoso. E a segunda coisa, eu acho que é essa expansão da cabeça das pessoas de o que é saúde, o que é doença, o que é social, o que a gente considera terapêutico. Ou a gente abre mão disso e começa a entender e expandir um pouco esse horizonte, ou a gente não vai dar conta de desenvolver aí tudo que a gente precisa hoje, com o conhecimento que a gente tem e com os recursos que a gente tem para o envelhecimento. Acho que eu iria nessas duas linhas. Maravilha. Celso? pois é uma pergunta extraordinariamente complexa. Mas eu tenho um negócio que a mim particularmente incomoda muito, e isso passa realmente pela questão cultural, né? Nós temos que fazer uma revisão cultural, né? Eu acho fundamental. O etarismo ele está dentro desse bojo, está dentro dessa sacola, né? E ao mesmo tempo que a gente na nossa cultura, nós não sabemos valorizar a pessoa madura como sendo uma pessoa que pode contribuir e pode nos oferecer muita experiência que a gente não tem. Ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente valoriza demais a tecnologia e a máquina, né? Isso dá um desequilíbrio seríssimo e tem causado. Aliás, eu acho que isso é um dos grandes responsáveis pela questão de falta de recurso financeiro para financiar o processo de assistencial. Porque você cria um monte de distorções, como eu falei, entre separar o útil do que é fútil, de separar o que é doença, o que é saúde, né? Fazer essa discriminação. Um exemplo que eu dou típico é você hoje em dia daqui a pouco você vai detectar, por exemplo, vou dar um exemplo só para você entender. Você consegue detectar um risco de você ter um câncer daqui a um ano, entendeu? Aí você se você detectar isso com um ano, você já vai rotular aquela pessoa como doente, já vai começar a fazer químio dela, vai extirpar talvez os seios dela, esse tipo de coisa, né? Isso é muito perigoso, porque uma das coisas que a gente percebeu, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente já consegue perceber que muita coisa que a tecnologia detecta ia se resolver espontaneamente. Porque o câncer mesmo é um bom exemplo. A gente faz células tumorais todas as semanas, vamos dizer assim, todo mês alguma coisa assim é feita.
Mas se você estiver bem psiquicamente, fisicamente, se cuidando, o seu sistema imunológico vai lá e sempre resolver coisas sem precisar de nenhuma intervenção médica. Se você tiver uma tecnologia que detecta a coisa muito precocemente, você vai começar a tratar a coisa. Isso já acontece. Eu acho que isso pode se tornar exponencialmente maior e você começa a tratar coisa que não precisa de tratamento, que você sozinho se resolveria, né? Então, esse é um dos grandes problemas desse processo nosso. A gente precisa de botar um freio e saber fazer uma leitura adequada e inteligente e mais ponderada Filtrar, né, dessas Celso? informações. A gente precisa de botar filtros e opor resistências a esses excesso de informações que a gente recebe, que normalmente não tem, e saber ter uma leitura do significado clínico e da importância clínica daquilo, e ser menos intervencionista. E para fazer isso, você tem que tirar o foco excessivo em procurar a doença e procurar tratar a pessoa, né? Não, a gente trata a doença e esquece dos doentes e dos pacientes, passar a tratar a pessoa humana. Eu acho que e chamar isso de humanização virou um clichê muito grande, mas no final é isso, né? Eu não gosto nem de usar essa expressão, mas eu acho que a gente está muito desumanizado em relação ao cuidado dentro da área da saúde, né? É isso aí. Bom, pessoal, eu quero agradecer os dois, né? Como eu disse, a gente poderia ficar aqui até amanhã conversando, não ia faltar bom assunto, mas já fica aqui aberto o convite para numa outra oportunidade a gente voltar a falar. Eu acho que não vão faltar outras nuances disso tudo. Quero agradecer Celso, Marta, pela disponibilidade de vocês em nome da CB. Viu? E eu espero que esse bate-papo nosso tenha servido para trazer muita clareza, muita lucidez para todo mundo que vai nos escutar. Eu que agradeço. Isso, foi muito bom. Obrigada. Prazer, Marta. Um grande abraço, hein?